evangelista Alessandro. A paz do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe, obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. Assente-se, igreja do Senhor. Aleluia. Deus seja louvado por tudo. Por nós estarmos aqui na presença dEle nessa noite. E esse texto de Josafá em 2 Crônicas é um texto maravilhoso. Quando o pastor Jean, ele nos passou a semana passada a respeito dessa campanha que ia começar, né, pastor? A gente sempre traz a memória, né? Nós, fisicamente. Mas o Espírito Santo, ele sempre nos traz algo novo. Porque quando se fala de Josafá, nós já pensamos naquele rei que não precisa pelejar. Mas a Escritura não nos ensina apenas isso. Então eu vou abrir mão e não vou me esforçar. Não preciso mais me preocupar. Não preciso mais fazer a minha parte. Como já foi dito aqui através da abertura, quando o pastor abriu o culto, mensagens que já foram citadas aqui pelo Espírito Santo, porque essa passagem, quando Deus fala para o profeta que essa peleja não é sua, havia um reconhecimento de Josafá, desse rei Josafá. E é muito gostoso, irmãos, quando a gente observa detalhes na vida de homens, de mulheres de Deus, na Bíblia. Por esses dias eu comecei a ler algumas passagens, não algumas coisas, algumas evidências na vida de mulheres na Bíblia. E é muito importante. A Bíblia ela cita a importância das mulheres no cristianismo, no Antigo Testamento. Não é simplesmente ministrar na vida de uma mulher, mas a importância, o legado, a palavra, o jejum, a oração, a fé e a mensagem que elas transmitiram nas Escrituras Sagradas. E quando nós chegamos aqui, num dos reis, e louvado seja Deus, porque nas próximas 7 semanas, aleluia, louvado seja Deus, o Espírito Santo ele vai ministrar, e ele vai revelar, aleluia, coisas grandes, maravilhosas que Deus tem, ele fez na vida desses homens no passado, mas hoje ele faz na vida da tua igreja, e hoje já foi dada a abertura, aleluia, que nessa peleja você não tem que pelejar, você não vai lutar com as tuas forças, mas você vai lutar. A palavra lutar, ela vem no sentido é um processo que nós atravessamos com Deus, aonde Ele vai nos ajudar a suportar situações, lutas físicas e espirituais, para chegarmos no propósito que nós queremos chegar, amém? Então isso, amados, o texto de abertura e dessa campanha, como já foi lido na abertura, de 2 Crônicas 20, em alguns minutos aqui eu quero meditar com você, refletir com você, alguns pontos na vida de Josafá, porque quando essa promessa vem a ele, Deus já conhecia o coração desse homem, a vida, o testemunho, a integridade, e com quem Deus estava contando nessa terra. Nós ouvimos aqui, que Deus está pronto para te livrar, e acompanhar, andar com você, se tão somente nós clamarmos.
Eu meditava ali nas palavras que estavam sendo lançadas nesse altar, na abertura dessa campanha. Eu disse ali: Senhor, como eu sou falho. Porque quando nós chega diante de uma luta, a gente já pensa milhares de coisas. Nós pensamos em milhares de situações, menos acreditar em Deus. Quando o evangelista estava orando aqui, eu estava prestando atenção nas palavras que ele declarava e mencionava pelo Espírito Santo, porque eu preciso acreditar mais. E fé é isso. Fé é andar no escuro. Já andou no escuro? Quando acabou a força lá em casa, você andou no escuro? Atrás de uma vela, atrás de um fósforo, né? E parece que ele se torna inimigo, Cláudio, que a gente não acha o fósforo, não acha a vela. E você esqueceu que você está andando no escuro? Assim são aqueles que andam com Deus, que o seu coração está temente a Deus. Ele não teme o escuro, ele não teme as adversidades, porque há um Deus que cuida de você. Amém? Josafá era um homem que Deus viu coisas boas na vida de Josafá. Vou fazer uma pergunta aqui meia inusitada, se é que eu posso falar. Deus tem visto coisa boa em você? Nossa, pastor, você está na nuvens agora, você foi na nuvem. Deus, Ele pode ver coisas boas em você, irmãos? Se nós perguntarmos para Deus, a começar em mim, Deus pode ver coisas boas em nós? Sim, Ele pode. É por isso que nós nos reunimos aqui, nós congregamos aqui, a igreja se une como um único corpo. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer, eu tenho algumas anotações aqui, que são as instruções dentro da Bíblia, dentro desse livro de 1ª e 2ª Crônicas e outros textos, que coisas boas Deus, Ele achou em Josafá. Olha que coisa interessante. Quando Deus acha coisa boa em alguém, porque há intimidade, a vida com Deus, há passos com o Senhor, a renúncia, a entrega. Nós ouvimos aqui que eu tenho que me alimentar da Bíblia, porque ela é o único caminho, como Jesus, Ele disse lá em João: ame a minha palavra, ame o Senhor teu Deus, testifique desse Espírito, porque é de mim que essa palavra testifica, não é assim? Por isso que a Bíblia, ela vai nos indagar, quando eu clamo, quando eu oro, quando eu choro, quando eu dobro o meu joelho e tenho um tempo com Deus. Você tem certeza que Deus tem olhado coisas boas e achado coisas boas em você? E Ele tem, aleluia. O inimigo não pode assoprar e dizer: não adianta, não vai adiantar ir à igreja, e no culto de oração, e no evangelismo, e na oração, que nos últimos dias as pessoas estão recuando. Mas Deus está dizendo: vem. Jesus está dizendo: vem, igreja minha, amada minha. O Espírito Santo está dizendo: vem, porque o Senhor, Ele tem achado coisas boas em vós. Não é tempo de olhar para trás. Porque quando Deus, Ele se responsabiliza em descer a tua presença como anjo e pelo Espírito Santo, usar um vaso da igreja, levantar um vaso na igreja e profetizar sobre o homem e a mulher de Deus, Ele garante pela sua palavra, porque certamente Deus viu algo bom em você. E Deus, Ele conta comigo e com você. Está difícil, está impossível aos olhos humanos, mas Deus está dizendo:
fica na minha presença, porque os que andam na minha presença, tudo é possível. Amém, amados? Você crê nisso? Eu creio. Eu creio porque as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas quando o homem e a mulher de Deus dobram o joelho, quando ele se prontifica a servir a esse Deus, a se consagrar a Ele, a se apresentar a Ele, então Deus vê coisas boas, e aí Ele profetiza: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Mas para que isso venha acontecer, é necessário haver uma renúncia primeiro. Vida com Deus, uma integridade, uma busca, uma oração. E as Escrituras vai dizer que Josafá, ele foi o quarto na lista de 7 reis, íntegro, justo, de uma só palavra. É as Escrituras que diz isso. De muitos reis que tiveram, mas nesse período aqui, em Crônicas, homens que foi citado, porque coisa boa é quando você entra em algum lugar, independente de você estar presente ou não, você escutar alguém dizer: aquela pessoa é homem de Deus, aquela mulher é mulher de Deus. Pode falar o que quiser falar, mas ali vai uma mulher de Deus, vai um homem de Deus. É aí que Deus vê coisa boa. E Ele quer fazer hoje. Ele faz aqui hoje no meio de nós coisas boas. Josafá, para muitos pesquisadores da época, estudiosos, os melhores reis de Judá, naquele período foi Davi. Numa lista, pequena lista: Davi, Salomão, rei Asa, rei Josafá, rei Joá, Ezequias e Josias. E as Escrituras vão dizer que Josafá foi o rei em quem Deus viu coisas boas. Porque um dos significados do nome Josafá é: o Senhor julga. Olha a responsabilidade, não é, pastor Jean? Estava no nome de um rei. O Senhor julga. E olha que coisa, não é por acaso, porque eu costumo dizer que na vida do crente nada acontece por acaso, acontece porque é Deus. Ainda tem alguns aí que não está firme na passada, dizendo: é porque tinha que acontecer mesmo, pastor. Não, não é assim não, meu irmão. Acontece porque é Deus a sua vida. Acontece porque é Deus na tua casa. Acontece porque Deus guarda a tua saída, a tua entrada. Acontece porque ali vai uma mulher de Deus. Acontece porque ali vai um homem de Deus. E ele diz: o meu ungido, quem direciona sou eu, quem guarda sou eu, quem opera sou eu. E Josafá, ele sabia a quem ele tem entregado o seu coração, porque ser nomeado na boca do ímpio, em quarto, dos melhores de 7, a lista não ia nem até 10, de 7 ele era considerado o quarto, porque havia um coração, que ele abriu mão de uma vida alheira, para servir um Deus todo-poderoso. E a Escritura diz que Deus achou coisas boas nesse homem, por mais que ele não tinha sido perfeito, irmãos, porque é lamentável quando a gente conversa com um crente hoje, que ele quer ser perfeito, ele quer ser religioso, e Deus não precisa de religioso, nunca precisou. Deus precisa de homens, de mulheres, de jovens, de criança, que Ele usa com coração em Deus, com coração na palavra, com a vida de integridade e de justiça, aonde Ele sabe que o meu Senhor é que me julga, e aonde eu entrar, Ele entra comigo. Josafá recebeu a afronta de 3 exércitos,
E ele sabia que Judá ia ser escassa, ela ia ser destruída, ela ia desaparecer na geografia aqui desse livro, daquela cidade. E como homem, a Bíblia diz que o coração humano, ele temeu. Mas ele recebeu a notícia da afronta, da destruição. E certamente ele pensou, se é uma parte que eu gosto desse capítulo 20, como já foi lido algum texto aqui, alguns versículos, mas o foco dessa campanha é: os nossos olhos estão em quem, igreja? Os nossos olhos estão em Deus. Aqui é uma declaração de fé, de esperança, de quem é convicto, de quem sabe em quem tem crido, em quem tem declarado o nome do Todo-Poderoso. Aqueles que têm se aproximado de Deus e falam: Senhor, eu estou aqui, e se há algo bom em mim, limpa-me, cura, liberta, opera, porque eis-me aqui. E o salmista diz: Senhor, olha dentro de mim, olha o meu coração, e se não houver nada de bom dentro de mim, tira também, queima, mas me dá um coração novo. Então esse homem, as escrituras diz que, mesmo não sendo perfeito, Deus observou vários pontos positivos em Josafá. Esse é o tipo de oração que qualquer cristão, a gente pode parar alguns momentos e ter aquela conversa, né, como meu pai sempre me dizia, aquela conversa, um pernambucano com a 4ª série dizia para mim, sabe, Rubens, vamos ter uma conversa ali no pé da orelha. E se orelha tem pé, eu não sei, acho que eu já disse isso aqui, mas era um linguajado nordestino, e quando eu ouvia aquilo, aí eu ficava preocupado, que eu sabia que o chicote ia estalar. Ou a cinta, que era o amor, que ficava atrás da porta. Lá em casa tinha um amor, marrom e um preto, que ficava pendurado atrás da porta, irmão Eric, nos preguinhos que ele batia ali. E quando o Rubens fazia alguma coisa errada, o amor cantava, o amor trabalhava. E de uma lista de alguns irmãos que eu tinha, que eu já disse aqui que não era pouco lá em casa, a filha era grande, evangelista Alessandro, mas o amor funcionava. E depois de alguns anos que eu perdi meu pai, eu me lembro até hoje, que aquilo foi bom para nós, porque ninguém se perdeu. Hoje o ser humano está tão frágil, que qualquer coisa está deixando Deus, deixando a igreja, deixando a palavra, se afastando de Deus. Mas Deus é amor, a Bíblia diz. Ele ama. Jesus morreu pelo meu pecado e pelos seus pecados também. E Josafá tinha essa consciência, porque ele diz: o meu nome tem um significado, o meu Deus julga, o meu Deus me olha, o meu Deus anda comigo, o meu Deus me guarda, o meu Deus vai guardar Judá, e nem o homem, nem uma criança, nem uma mulher vai morrer, porque Ele está na minha frente, e nós vamos orar hoje. Ele vai diante do pátio da igreja, ali de Judá, e diz: nós vamos orar. Nós vamos abrir um decreto de jejum. Decreto de jejum, sim. Sabe o que é isso? É se renunciar, é se entregar, não é passar fome não. E mais, os levitas da casa vêm, os adoradores da casa vêm, e nós vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, até Ele ouvir o nosso clamor, e a resposta virá, e nós seremos livres. Aleluia! Aleluia!
Sim, irmãos. Deus não mudou. Ele não mudou os seus conceitos ao meu, ao teu respeito, não. Mas eu aprendo nas Escrituras que isso aqui é fé. Porque a história de Josafá nos traz lições preciosas para o meu, para o teu crescimento espiritual nos dias de hoje. Porque não vai adiantar de chegar aqui e dizer: está difícil, Deus. Deus vai responder: está difícil, mas eu estou com você. É impossível, Senhor. Nada é impossível para aquele que crê. Porque eu sou o Deus que não conheço o impossível. Nunca fui limitado. E nunca fui parado em guerra alguma. Não. Não foi por números. Foi por fé. Isso é tão evidente, isso é tão claro na Bíblia, que quando os maiores exércitos tentaram afrontar os homens de Deus, o povo de Deus, o exército de Deus, foi com a minoria que eles ganharam. Não foi assim? Sim ou não? Foi com um exército bem menor, não foi nem metade da metade, não, foi muito menos. Porque o Senhor estava falando, não é pela tua força, não é pelo teu braço de carne e de osso, é pelo meu braço, a mão poderosa do Senhor, que quando o homem ora, a mulher ora a Deus, Ele desce com a mão dele, intervendo na tua causa. É assim que Ele faz. E Josafá disse: agora, eu quero ler com você algo na Bíblia, interessante, porque quando ele disse: o meu nome significa o Senhor julga, e o Senhor julga cada segundo da tua obra, da obra que você tem realizado, clamado, buscado. Nesse livro de Crônicas, nós estamos no capítulo 20, mas no capítulo 17 vai dizer que Deus, que o mesmo Senhor, Ele foi com Josafá, Ele andou com Josafá. Porque para ser nomeado homem justo, é porque ele tinha testemunho, vida com Deus. E Josafá foi um homem que andou com alguns reis, e ele pegou exemplo, testemunho, diz a Escritura. No versículo 19 aqui, no versículo 1, 19, diz assim: e Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que ao Senhor o aborrecem. Fazendo aqui como se fosse uma pergunta. Pois isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Mas aqui é um ímpio falando. Agora o versículo 3, olha que interessante. Boas coisas contudo se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu quê? Coração para buscar a Deus. O ímpio testemunha o poder de Deus na vinda do homem e da mulher de Deus. Eu não tenho que me preocupar, nem lutar com ninguém, nem mostrar para ninguém nessa terra que eu sou melhor do que alguém, não. Quem me julga é o Senhor, quem anda comigo é o Senhor, e quem sonda o meu coração e a tua mente é o Senhor. Mas da mesma boca sai, pois coisas boas coisas contudo se acharam em ti.
permaneça na comunhão, na graça, no amor, na doutrina. E aí eu faço uma ponte aqui, que é onde eu quero chegar. Eu não chego a lugar nenhum. Quem nos direciona é o Espírito Santo. Eu tenho que me alimentar da palavra e do Espírito. Então, nesse capítulo 20, no versículo 10, melhor, eu vou começar do 8, porque aí já vai falar um pouco do que vai vir sobre eles, e aí eu quero fazer uma reflexão aqui de algumas situações que acontecem na nossa vida hoje, que faz muito bem quando nós lemos as Escrituras e nos inserimos nela. A tua experiência vai ser maior, a tua vitória vai ser com um sabor melhor. A tua experiência que você vai atravessar, você vai viver e ver milagres dias a dias, em qualquer ato, momento, situação que vai acontecendo. E o versículo 8 diz assim: e habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, e nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Que casa é essa, igreja? A casa de Deus. E clamaremos a quem? Na nossa angústia. E tu o quê? E que? O mesmo Espírito que profetizou e revelou a Isaías: meus olhos não estão tampados, meus ouvidos não estão tampados, minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar aqueles que amam e guardam a minha palavra. É o profeta vivendo milagre um atrás do outro. O 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-vos fora a tua herança, que nos fizeste herdar. 12. Nosso Deus, presta atenção aqui, irmãos, esse relato verdadeiro. Quem anda com Deus tem herança, quem anda com Deus está guardado, quem anda com a palavra é sal, quem anda com a palavra é diferenciado, está debaixo de unção. Nosso Deus, essa declaração: porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Aqui uma declaração, uma oração, um pedido, há um reconhecimento. Aqui essa oração é a oração de humildade, de reconhecimento, que há um Deus maior do que toda a nossa luta, perseguição e dificuldade que nós enfrentaremos. Mas aqui ele ora com fé, ele declara com todas as suas forças, dizendo: e não sabemos o que faremos. Ele reconheceu que não teria força bastante para lutar e destruir todos aqueles exércitos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Para onde tem sido a direção da tua oração nos últimos dias? Estamos olhando só para a terra? Quando nós olhamos para os lados, a nossa luta ela cresce, ela piora.
Foi o que o Espírito Santo disse aqui na abertura do culto. Quando eu olho para trás, a minha luta, ela piora, ela fica gigante. Quando eu olho para o lado, eu estou dando vazão que os meus olhos estão nas dificuldades. O profeta aqui, ele olha para onde? Olha para o céu. Porque do céu é que vem resposta. Do céu é da onde vem refrigério. Do céu é da onde vem resposta para mim e para a tua vida. O 13. Os meus olhos, estão postos em ti. E todo Judá estava de pé perante ao Senhor, como também as suas crianças. Isso é interessante. Às vezes atropelamos isso. Mas olha a igreja que estava lá. Crianças, mulheres, filhos, homens, idosos, aquela classe que ninguém valoriza mais, os órfãos, as viúvas, aqueles que muitos falam assim, dali não sai mais nada, mas estava lá, estava orando, estava cantando. Talvez a voz não era aquela voz linda, maravilhosa, mas estava lá. Entrou, se inseriu no decreto e disse: Josafá, nós vamos orar com você, nós vamos clamar esse Deus com você, nós vamos cantar também com os levitas, nós vamos orar e dobrar o nosso joelho, e o Deus de Israel dará socorro a esta igreja, a este povo. Porque os nossos olhos, hoje nós decidimos, hoje nós sairemos daqui com uma atitude, e quando o homem e a mulher de Deus têm atitude, Deus, ele vê coisa boa em você, na tua casa, no teu quarto, na varanda, aonde você se sentir melhor. Se faz necessário mover o coração do Senhor. E Josafá, nas suas qualidades, conhecendo a Deus da maneira que ele conheceu, ele relata isso, ele convoca todos, e a igreja vem. E então se cumpre a profecia que Deus revelou no meio da igreja, no leito da igreja, que essa peleja não é tua. Eu não quero ficar apenas com essa parte, mas eu quero, fechando aqui, orando com você, que você guarde isso. Não vai para o final da bênção, porque melhor é o Deus da bênção, não apenas a bênção. Muitos vêm aqui atrás da bênção e vai embora e não volta mais. Isso é fato. Mas o melhor dessa vida, para mim e para você, é continuar servindo, adorando, consagrando e amando o Deus da palavra, o Deus da bênção. Aí está a tua riqueza, aí estão os teus bens, aí a tua casa é alcançada, a tua família é selada pela palavra do Deus. Melhor é andar com Deus da bênção. Josafá entendeu: eu vou convocar a igreja, e ela vai se consagrar diante do Deus da bênção. Agora o que ele vai fazer é por conta dele. Eu creio que ele vai me livrar, a minha casa, a minha família, as minhas crianças, as esposas, os maridos, os homens, a igreja. Porque antes do versículo 8, tem um relato de Josafá, que ele vai dizer que, porventura, ó Deus, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão a teus amigos para sempre. Há uma versão bíblica, não é essa, eu não me lembro agora. Ele diz assim, em poucas palavras: nós herdamos a palavra que nossos pais nos ensinaram. Quando ele relata isso, ele relata: nossos pais andaram contigo, Senhor.
Os nossos pais experimentaram, a nossa família viveram milagres. Por isso ele fala: porventura o Senhor não vai nos livrar? Porque o filho que guarda a palavra, ele vive a herança e o milagre de Deus na tua casa. Ele lembrou da palavra. Mas nessa noite, que o Espírito Santo nos ajude a guardar essa profecia, que é a oração de clamor, de reconhecimento, de humildade, dizendo: nós não temos força, Senhor, nós somos pequenos, mas o Senhor que está diante de nós é poderoso infinitamente mais para fazer muito mais. E se o Senhor for na nossa frente, nós vamos cantando, adorando e louvando, e vem aqui a retaguarda orando, consagrando e clamando, e o milagre vai acontecer. Então Deus enviou lá o anjo, levantou o profeta, o vaso disse, e profetiza no meio da igreja dizendo: essa peleja não é tua, não se preocupa, porque eu já ouvi coisa boa em você. Você vai sair daqui nessa noite, Deus está falando, o Espírito Santo está falando. Se desliga, tira a preocupação, olha para a palavra, receba a palavra de Deus. Sai da preocupação um pouco, adora, canta, glorifica, exalta. Porque essa peleja não é tua, essa peleja é minha, diz o Senhor. Se o teu coração está em mim, e a minha palavra está em vós, disse Jesus, vos será abençoado e bem-aventurado, bem-aventurada. E guarde esse texto quando esse homem diz: não sabemos o que fazer, Senhor, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Posto é decisão. Eu não vou mudar, Senhor, de decisão. Não seja como aqueles que vêm aqui, faz promessa, vai embora e esquece tudo. Não seja isso. Mas quando você chegar nessa casa de oração, que nós temos visto milagres aqui, louvado seja Deus, nós temos visto milagres aqui nesta casa nos últimos anos, nos últimos meses, nos últimos dias. Temos sim. Cada culto de intercessão, cada culto de oração, cada chamado, cada dia que Deus usa pelo Espírito Santo, convocando a igreja para viver o milagre. Se postar diante de Deus é não mudar de postura, de atitude. Se você tomar essa ação, fique firme com Deus, porque quando Josafá declarou: nós colocamos nossos olhos em Ti, nossos olhos estão postos, fixados, já escolhemos, é o Senhor e nada mais nos importa. Como Abacuque disse: pode tudo lá fora não gerar mais fruto, não ter mais, as aves não ter mais a folha verde, gado, ovelhas, pode até não gerar mais, pode haver escassez, mas nós escolhemos estar com o Senhor. Que a tua oração seja essa, e a tua atitude hoje, na abertura dessa campanha, é não tirar os olhos do Senhor. Luta nós teremos, dificuldade com certeza, mas o Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. A atitude, Deus está aguardando você tomar atitude hoje, e entregar nesse altar nas próximas 7 semanas. Haverá mudança em nome do Senhor dos exércitos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Oh Deus, há tanta coisas aqui ainda para dizer, mas o nosso tempo já foi. Mas Deus, Ele vela e Ele se encarrega pela tua palavra. Deus viu coisa boa em Josafá. Hoje Deus achou coisa boa em você. Se você crê nisso, você crê nisso, diga: eu creio.
2 Crônicas capítulo 20, versículo 30. E o rei Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Guarde isso. Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao seu redor. Presta atenção na tua oração a partir de hoje. Presta atenção no que você tem pedido para Deus. Aqueitai-vos e sabei que Deus é Senhor da tua vida. Amém? Josafá, ele cometeu erros, como todos os homens cometem. Porém, foi humilde o suficiente para reconhecer os seus erros, ao ser repreendido pelo Senhor, por meio dos seus profetas. Por isso teve um reinado próspero, pacífico e abençoador por Deus. A palavra que eu quero declarar hoje, em nome do Senhor dos Exércitos, como servo e ministro da palavra de Deus, é que o Senhor prospere na sua vida, na tua casa, na tua caminhada, no teu reinado. Deus, ele vem fazer pacificação, bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Receba hoje essa palavra. Josafá se calou, ele reconheceu o poder de Deus, ele ficou quieto, e Deus repousou a tua graça sobre a tua vida. Hoje Deus está repousando a tua graça sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu cônjuge, sobre o teu filho, sobre a tua parentela. Amém? Apenas confia em Deus. Salabachore Amanai. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos, e sobre a tua palavra, Senhor dos Exércitos, derrama hoje neste lugar a paz, a abundância, a resposta, os livramentos. Quando o homem de Deus reconhece e se cala, Deus trabalha a favor daqueles que te amam e andam no silêncio com o Senhor. Cumpra hoje, Senhor, nessa casa. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, em nome do Senhor dos Exércitos. Ó Deus, sela, vela pela tua palavra e abençoa os teus amados. Você diga amém. Aplauda o Senhor.